Olá! Está começando mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, aqui do Simers. Eu sou a Bruna Tertuliano. Olá, eu sou Mônica Berg, nós somos diretoras aqui no Simers. No nosso podcast Fronteiras da Saúde, a gente aborda diversos temas de diversas áreas e hoje é um tema, eu acho muito legal isso, que remete à nossa formação também, né? A gente volta um pouquinho atrás. Ontem, quando a gente estava fazendo a formação, hoje a gente vai falar sobre a formação médica, sobre um momento bem legal da carreira médica, que é o início, né? Que Os é desafios. Acabou a faculdade de medicina, vamos começar. Que desafios a gente tem? Vamos fazer residência médica? A gente vai cair no mercado de trabalho. Tem contratos, tem pessoas jurídicas, pessoas físicas, o que é cada coisa, É um desafio, é uma coisa tão complexa, essa coisa de mercado de trabalho também. E a gente não aprende na faculdade? Né? Não temos essa cadeira de mercado de trabalho, né, infelizmente. Para isso, a gente convidou uma colega médica formada ontem. Convidamos a Luísa Coelho Capuá, formada em 2024. Doutora Luísa é residente em Medicina de Família e Comunidade. E vamos bater um bom bate-papo por aqui. Seja muito bem-vinda, Luísa. Obrigada, meninas. Obrigada, doutora Bruna, doutora Mônica. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sei que horas o ouvinte está nos escutando. Fiquei muito feliz com o convite, porque eu sou fã de podcast. Eu escuto sempre a caminho da residência, a caminho do trabalho. Então, gostei bastante. E a temática, assim, super importante. Eu acho que é um afago, assim, para quem está ouvindo e está ali. Não sei se eu faço residência, estou inseguro com o mercado de trabalho está mudando muito. Então, acho que vai ser bem interessante esse nosso bate-papo. Com certeza. É verdade, Luísa. E me conta, tu te formou há pouco tempo, né? A gente tá aqui brincando, mas faz quase 2 anos, na verdade. Sim. O tempo passa. Quais foram as primeiras experiências, os primeiros desafios que te marcaram ao adentrar no mercado de trabalho? Eu acho que um dos primeiros desafios, assim, é a questão de as burocracias, né? Quando a gente se forma, quando a gente tira o diploma ali, o carimbo. Agora, meu Deus, eu tenho que ver questão de contabilidade, eu vou começar a receber meu primeiro salário, como que vai ser, né? PJ, PF, essa questão toda, né? E também a questão do mercado de trabalho em si. Né, eu vejo que muitos médicos se formando agora, então a gente tem um mercado de trabalho que, né, tá crescendo bastante, então, mas existe espaço para todo mundo, né? Então eu acho que inicialmente a gente tem aquela insegurança de, meu Deus, será que eu vou me encaixar? Será que eu vou achar um trabalho ali? E a questão da residência também. Então a gente fica assim meio que num limbo, né? Depois que se forma até encontrar o trabalho. E também porque a gente, enquanto está na faculdade, a gente também idealiza nosso trabalho dos sonhos, nosso consultório dos sonhos. E eu acho que isso tudo leva tempo, né? Mas é aquela ansiedade do recém-formado, né? Mas beleza, tu te formasse e caiu no mercado de trabalho. Como é que foi essa tua experiência inicial de mercado de trabalho? O que mais te chamou a atenção nesse comecinho? Eu acho que me chamou a atenção, assim, me marcou mais, foi perceber que sair da faculdade não significava necessariamente estar preparado para tudo que o trabalho ia exigir de mim. Acho que existem várias competências ali que a gente não é ensinado na faculdade, né, e que a gente vai tendo que aprender. Então, a gente é ensinado ali na faculdade várias questões clínicas, diagnósticos, tratamentos, mas e a carreira médica, né? Esse é o ponto, acho, principal. Então, como eu ia lidar com a carreira médica, enfim, as entidades médicas que poderiam estar ali para me auxiliar nisso. Eu acho que esse era o primeiro desafio. E quais a gente falou, né? Tu falaste das expectativas que a gente tem durante a faculdade, das idealizações. O que tu teve que te adaptar? Qual foi a maior adaptação que tu teve no teu primeiro emprego? Questão de adaptação, assim, eu acho que nos primeiros empregos que eu fiz, eu fui substituindo médicos, porque foi bem ali naquela época ali das férias, né? Férias. Então, eu fui, assim, inicialmente substituindo médicos que iam estar de férias. Mas eu achei difícil ali criar vínculo rapidamente com a equipe, né? Então, era posto de saúde,
Então, para criar vínculo de forma rápida com a equipe, assim, a gente leva um tempo considerável e tudo mais. E também a questão de ser jovem, né? Então, você ainda tem uma carinha, assim, de criança, né? Então, assim, a gente também se sente inseguro por causa disso, né? Por ser jovem, então... Mas a experiência a gente só vai criando a partir dos trabalhos que a gente vai assumindo do início ali da nossa carreira. Então, acho que é algo natural, assim. A gente tem sempre... como tu falasse, o mercado tá aí, tem lugar para muita gente, tem lugar para todo mundo. E muitos médicos jovens têm essa dúvida de como avaliar as propostas de trabalho. Afinal, tem propostas de vários lugares, de vários jeitos, de vários formatos, né? Que tu achasse, o que tu considera, assim, pontos essenciais para selecionar qual que é a melhor local, melhor oportunidade de trabalho? Sim. Eu diria que o principal, assim, é para o médico não avaliar só ali o valor pago pela hora de plantão, né? Tirar todas as suas dúvidas antes. Se puder ir antes, conhecer o local de trabalho, isso também é muito bom. Saber os equipamentos que tem, né? Eu tenho raio-x, tenho tomografia, tem sala vermelha, tem um médico experiente na sala vermelha. Isso dá uma segurança e também, claro, se não for o caso, né? Eu não aceitaria um plantão assim. Acho que às vezes a gente pensa... a gente sai da faculdade querendo trabalhar muito, né? Então... nem toda oportunidade é uma boa oportunidade, né? Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é: eu me sentiria seguro atendendo um paciente neste lugar? E daí a gente escolher com base nisso, assim. E, Luísa, a autonomia clínica, a autonomia médica é um dos pilares da medicina, né? Defendidos pelo Conselho. Tu sentiu e tu sente que tu tem autonomia nesses locais, nessas oportunidades? Eu acredito que a autonomia, ela não é uma coisa que aparece ali no dia que você recebe o diploma, né? Eu acho que existe uma diferença bem grande entre autonomia e fazer tudo sozinho. Então, no início da carreira, assim, ter autonomia, saber reconhecer que você não sabe alguma coisa e poder pedir ajuda, eu acho que é bem importante, assim. Para mim, isso é uma maturidade profissional. Tu poder... recorrer à equipe, se sentir seguro também. Enfim, o hospital, ele funciona assim, né? A gente pede consultorias, a gente discute casos com outros profissionais. Então, isso é muito importante e não é uma vulnerabilidade, não é uma fraqueza você reconhecer que precisa de ajuda para discutir algum caso, quando a insegurança bate. E eu acho que a autonomia, principalmente para entender essas vulnerabilidades, essas... questões, assim, e também para buscar o conhecimento, né? Eu acho que quando você se conhece bem, você consegue entender quais trabalhos funcionam melhor para você. O que você está disposto a aceitar de emprego, o que você está disposto de arcar nos contratos, de aceitar nos contratos, enfim, acho que isso é bem, bem importante, assim. Acho que... E daí a gente fala um pouquinho sobre... Tu comentasse também um pouquinho sobre prática segura, né? Ter uma estrutura, ter um ambiente adequado, conhecer o que está disponível mesmo. Dentro dos serviços de saúde, quais situações exigem mais atenção do médico iniciante para se ter essa prática segura? O médico recém-formado, ele pode sentir que ele precisa demonstrar essa autonomia que a gente conversou antes, né? E essa segurança. E isso não é igual a fazer decisões com pressa. É o contrário disso, né? A gente não pode ser imprudente. Então, eu acho que conhecer a estrutura do serviço que você está trabalhando, que foi também que a gente já pontuou, né? E saber quais são os seus limites. Então, você não precisa aceitar uma responsabilidade para a qual não existe uma condição técnica favorável para você trabalhar, né? Então... E uma coisa que eu considero muito importante é a documentação. Isso a gente fala sobre isso lá na faculdade, enfim, o tempo todo, que o prontuário é o nosso registro, é o nosso respaldo e tudo mais. E a gente vê depois na prática como isso é importante, né? Então, acho que você, às vezes, tem aquela demanda de ter que atender rápido, às vezes 15 minutos por paciente. Já vi lugares que era 10 minutos por paciente, né? E ainda na atenção primária, que a gente precisa ter um tempo para conversar, para entender, para praticar a competência cultural, para praticar todas aquelas demandas da atenção primária.
e conhecer realmente o paciente todo, o contexto dele. Então, você tem que dedicar tempo ali à consulta. E dedicar tempo também ao registro, né? Então, acho que, às vezes, naquela pressa e tudo mais, o médico jovem, recém-formado, ele pode deixar se levar pela pressa e cometer alguma imprudência, digamos assim, né? Então, acho que fazer as coisas com calma... enfim, a gente trabalha, a gente vai vendo registros médicos, a gente pensa, nossa, né, eu não faria isso, né, eu não registraria dessa forma. Então, assim, aquela coisa rápida ali, só o diagnóstico, conduta rápida e deu. Não, acho que a gente tem que também se proteger e também deixar tudo registrado para o colega que vai atender depois, né? Pro próximo, Pro né? próximo, principalmente, acho que na atenção primária a gente atende muitos pacientes que retornam. Então, fazer aquele prontuário, assim, recheado de informações importantes, né? Então, acho que isso é essencial também. O ambiente de saúde, Luiz, ele é um ambiente de multidisciplinaridade, né? A gente precisa de equipes, precisa de outras profissões junto com a gente ali nessa fronteira da saúde que a gente trabalha. Como tu enxerga a importância de compreender os limites e as responsabilidades de cada área? Eu acho que, na prática, ninguém trabalha sozinho, né? A medicina, ela acontece dentro da equipe, entender o papel de cada profissional é muito importante, né? Eu não vou fazer o trabalho do fisioterapeuta, enfim, ele tá ali para me auxiliar nisso, eu vou discutir com ele, conversar, enfim, mas a gente vai, né, cada um respeitar o seu trabalho, assim, cada um faz a sua parte. Mesma questão, assim, enfermagem, equipe, os técnicos de enfermagem, né? A conversa, eu acho que sempre importante, né? E também criar um vínculo ali com a equipe, mas respeitar os limites. Eu acho que cada um tem a sua função e todas se complementam, né? Mas cada um tem que saber, né, os limites da sua função e quando não ultrapassar esses limites, né? Esse início de carreira, ele gera insegurança, né? Ele tá cheio, tá carregado de insegurança. E tem algumas bengalinhas, vamos dizer assim, tem algumas coisas que nos ajudam a desenvolver um pouquinho mais essa confiança e conseguir desempenhar um pouquinho melhor essa prática médica. O que te ajudou? Vamos dar uma bengalinha. Umas dicas. Sim, eu acho que principalmente entender que a insegurança, né, ou a gente se parecer mais jovem, isso não significa incompetência, né? A gente está iniciando, e as pessoas sabem que a gente está iniciando, né? Elas olham para nós, elas sabem, essa pessoa é jovem e tudo mais. Então, a gente não se sente pressionado também por isso, né? Eu ainda tenho situações, assim, que eu preciso sempre estudar, revisar, estar me atualizando, e eu acho que isso é a vida médica para sempre, né? Então, a gente sempre vai ter que estar estudando, enfim. E a confiança, ela foi vindo muito da experiência, né? Então, quanto mais a gente vai trabalhando, mais a gente vai estudando, e discutindo com pessoas que já estão mais à frente, né? Os nossos mentores, nossos preceptores, a gente vai criando também confiança. E também uma percepção, assim, de que eu consigo lidar com situações difíceis e a sensação boa que dá quando a gente consegue manejar essas situações difíceis. Ou ter aquela conversa, assim, que é uma conversa super complexa com um familiar de um paciente, para explicar uma situação difícil pela qual o paciente está passando, mas não pode responder por ele, por exemplo. Então, essas conversas difíceis que a gente tem que ter com os pacientes ou decisões difíceis que a gente tem que fazer no nosso trabalho, elas vão nos dando segurança e a gente vai construindo, assim, né? Eu acho que degrau por degrau, né? Aquela segurança que faz a gente trabalhar bem, assim. Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse é um podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal, né? Começando agora. Tu já percebe invasão dessas fronteiras por outras profissões, a relação da mídia social, das mídias, né? Me fugiu a palavra? Redes sociais. Das redes sociais e imposições em relação à saúde, os treteiros. Tu já percebe isso agora, no início? Sim, eu já percebo e isso é algo que me assusta bastante, né? E eu acho que já me assustava, assim, durante a faculdade, né? Como lidar com isso. E, enfim, a gente se preocupa muito com a segurança dos pacientes também, em frente a essa realidade que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então... Dentro da medicina, a gente tem sempre aquela coisa
procure e veja se o seu médico realmente é médico, né? Sim, se realmente sim. tem um registro, tem Sim. tudo isso. Já chegou a falar isso para alguém, a ter que falar isso, ou dar essa orientação, porque é aquele passo a passo, né? Tem o site do CREMERS, tem onde buscar o médico ativo. Sim, já aconteceu, sim, eu consultei o paciente me falando, né, eu recebendo o paciente ali na UBS, e ele me falando que ele consultou com um endocrinologista que prescreveu as canetas e tudo mais. Eu fui, né, olhei a receita ali, opa, não temos, né, um registro ali de especialista. Tá, tudo bem, mas quando eu fui pesquisar, a pessoa não era nem médico. Então, é complicado, assim, né? É difícil isso. E daí a gente tem, além disso, né, a CREMERS é uma entidade médica, mas tem outras entidades médicas que nos auxiliam no nosso dia a dia profissional. O que tu entende sobre o papel das entidades médicas nesse apoio? Eu acho que elas têm um papel, assim, muito importante, porque é justamente o que a gente conversou, assim, né? A gente lida muito com questão clínica ao longo da faculdade, mas ninguém nos ensina como gerenciar a nossa carreira médica, assim, as questões burocráticas, as questões mais difíceis, e o jovem médico, muitas vezes, ele entra no mercado de trabalho sem conhecer completamente os próprios direitos, as responsabilidades, o que eu tenho que analisar num contrato. Enfim, eu acho que é essencial ter, assim, um bom vínculo com uma entidade médica, né? Poder recorrer a elas quando necessário, né? Então, às vezes você pensa, não, mas isso não vai acontecer comigo, né? Então, acontece e você tem que recorrer à entidade médica. Então, acho que é necessário. E olhando, Luísa, para o teu início de carreira, que orientação tu daria para quem está se formando agora? Eu acho que não tenha pressa de construir a carreira idealizada toda de uma vez, assim. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas com calma, né? Tudo tem o seu passo a passo, né? Então, a gente vai se tornando o médico que a gente quer ser aos poucos, né? Eu acho que é uma construção contínua. E a gente entra ali na medicina com muita expectativa, quer trabalhar, fazer especialização, talvez residência, construir carreira. E existe uma pressão muito grande para dar conta de tudo isso, né? De tudo que a gente imagina fazer. Mas eu acho que é mais importante a gente pensar que essa carreira é uma construção a longo prazo. Tu acha que é possível a gente desde cedo já construir uma carreira sólida mesmo? Ou o que contribui para a gente conseguir direto ir para esse lado sólido da profissão? Eu acho que o que eu noto que me destaca no meu trabalho, que é o feedback que eu tenho, assim, do meu trabalho, é fazer a prática de medicina segura, né? Uma medicina baseada em evidências. Sempre prezar pelo paciente. E ter um bom vínculo, porque o vínculo com os pacientes, com a equipe, é o que facilita, né? Pode vir alguma situação muito complicada, mas se tu tem um bom vínculo, tu consegue lidar com a situação, sabe? Eu acho que saber fazer um manejo verbal, saber se comunicar, isso são habilidades que levam tempo, né? E ninguém nasce sabendo fazer, assim, mas que a faculdade, ela ensina aos poucos. E, assim, depois que tu começa a trabalhar, tu vai aprendendo mais. Eu acho que é isso. Perfeito. É verdade. Luísa, tem alguma dica que tu queira deixar? Algum recado? Sim. Infelizmente, a gente tem que acabar em algum momento, né? Fazer o que é... Alguma dica que tu queira deixar para os teus colegas, para quem está começando agora? Sim. Eu acho que a gente tem... Vocês comentaram das redes também. Tem outra coisa nas redes que é a comparação, né? A gente se compara muito nas redes. Então, a gente vê, às vezes, ali um médico que a gente quer ser, onde a gente quer chegar, e a gente fica se comparando. E eu acho que a gente não pode comparar as nossas vulnerabilidades, às vezes, com a parte mais forte dos outros. Enfim, a gente tem que se comparar consigo mesmo, né? Então, eu acho que tentar ser um médico cada vez melhor é focar nas habilidades que você vai conquistando ao longo do tempo, nas competências que você vai adquirindo, às vezes na residência ou ali no próprio trabalho, porque a gente aprende muito no nosso trabalho, a gente cresce muito, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, assim. Bom, tá ótima a conversa, mas como a gente falou,
temos que nos encaminhar para um fim. Pro final. Daí nós vamos trocar um pouquinho a pauta aqui. Vamos entrar para uma troca de conhecimentos de outra forma. Nós aqui dentro do Fronteiras da Saúde, a gente tem um quadro em que a gente troca informações de literatura. Então, nós gostaríamos que tu indicasse para quem está nos ouvindo aqui, quem está te ouvindo, algum livro de literatura que foi importante para a tua formação, que foi importante, que tu acha importante que as pessoas leiam. Eu escolhi um livro que eu terminei de ler recentemente. E foi difícil escolher porque eu amo ler. Eu até comentei, assim, com as meninas, né, da produção, que eu sou uma leitora ávida, então ia ser uma escolha difícil de se fazer. Mas eu escolhi o livro Eu Quero a Árvore que Existe. É um livro da Laurinha, que é a escritora. E são 6 reflexões para o mundo, assim, para a vivência. Então, eu acho que é um livro que tem tudo a ver com esse momento, assim, de amadurecimento. Então, eu escolhi justamente por isso, assim. É sobre a gente conseguir viver no presente as coisas que estão acontecendo ali, a gente se ater a elas, sem ficar planejando muito, pensando só na questão, assim, do que a gente quer para o futuro. A gente poder reter as informações do que nos rodeia, do que está acontecendo naquele momento. Então, acho que é um livro interessante para todos que estão nesse processo de amadurecimento. Muito bom, Luísa. Muito obrigada. E aí, para fechar esse círculo, a gente presenteia com uma lembrança um livro que um outro convidado ofereceu e deu a ideia, indicou esse livro. Obrigada, meninas. Fechamos Adorei. nosso clubinho do livro aqui. Luísa, te agradeço muito tua presença aqui. Obrigada. Foi muito bom essa troca de experiências, né? De experiências, de momentos de vida. Isso aí acho que é um norte para quem está iniciando, né? Quem está no início, quem está passando pelo mesmo momento de residência, momento de formação, é um norte. Foi muito São legal. novas experiências, né? Diferentes do que a gente viveu. É uma outra Exatamente. época, uma outra era da medicina. Muito obrigada, Luísa. Bem, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E você? Continue nos acompanhando pelas redes do Simers, o YouTube, Spotify e o Instagram.